Pessoal, sejam bem-vindos, boa noite. Nossa primeira aula aqui desse curso de Análise Real 2 para a licenciatura, né? É um prazer estar recebendo vocês aqui. Os nossos 3 temas principais desse curso vão ser derivadas, integrais e o terceiro, sequência e séries de funções. Então, nós vamos começar justamente por derivadas. É por isso mesmo que eu já coloquei aqui para vocês, na nossa sala de aula virtual, o capítulo 8 do Elon e as páginas 175 a 180 do Ávila, para a gente já começar lendo aqui. Eu vou me guiar pelo Ávila, tá certo? Então, vamos lá, eu já deixei a primeira página aberta aqui, né? Capítulo 7, cálculo diferencial, Ávila. Nesse presente capítulo, fazemos uma apresentação rigorosa dos conceitos e teoremas fundamentais do cálculo diferencial. Essa tarefa não costuma ser feita nas disciplinas introdutórias de cálculo. Claro que qualquer aluno de análise pode pensar, puxa, mas vai ver derivada? Eu já aprendi derivada no curso de cálculo. Tá, mas presta atenção no que ele está dizendo. Aqui é mais para tentar fazer uma apresentação rigorosa dos conceitos e teoremas fundamentais do cálculo. Não é tanto para a gente fazer aquelas listas grandes de limite, de derivada, que geralmente tem nos cursos de cálculo, né? Geralmente eu me lembro da época que eu era aluno, e acho que aqui eu fui aluno lá na Unicamp, mas acho que aqui no FMS não é diferente. Você tem 80 limites para fazer na lista, depois cento e não sei quantas derivadas de funções diferentes para calcular, e integrais também, né? Geralmente é assim, essas grandes listas de calculeira, de ficar calculando as derivadas, os limites, as integrais. Então, não é exatamente assim, aliás, não tem nada a ver com isso, o jeito que funciona um curso de análise, é mais nesse esquema aqui que ele está falando. É para fazer uma apresentação mais rigorosa dos conceitos e teoremas fundamentais do cálculo diferencial. A tarefa que não costuma ser feita nas disciplinas de cálculo por 2 razões. Por um lado, o professor ainda não trabalhou muito bem uma teoria dos números reais, né, quando está dando curso de cálculo. Por exemplo, como ele fala aqui, propriedade do supremo, né, ou a propriedade dos intervalos encaixados, esse tipo de coisa ainda não foi vista pelo aluno no curso de cálculo. Algum aluno aqui se lembra o que é o supremo e o que é a propriedade dos intervalos encaixados? Vocês se lembram disso? Não sei se o pessoal se lembra. Quem se lembra da definição de supremo? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Os intervalos encaixados eu lembro que a gente viu no curso de análise 1, justamente quando estava estudando o capítulo 2 ali do Elon. E viu no Ávila também, né? Tinha no Ávila também. Olha lá, o pessoal está mandando mensagem, tá meio... Abraão, eu me lembro. Que bom, tem um aluno que se lembra. Tá certo? Obrigado, Abraão. Então, olha só. Se você for olhar aqui, ó, o supremo, tem aqui no capítulo 2 também, né? O que era o supremo? É quando a gente dizia que todo conjunto limitado superiormente tem uma cota superior, e a menor das cotas superiores vai ser justamente o supremo, né? Olha lá, chama-se supremo a menor das cotas superiores de x. Então, e qual que é a propriedade? Essa é a definição de supremo. Supremo é a menor das cotas superiores. Qual que é a propriedade do supremo? É justamente você saber que no conjunto dos números reais, qualquer subconjunto que você pega, que seja limitado superiormente, ele vai ter um supremo. Esse supremo pode ou não pertencer ao conjunto. Então, por exemplo, se for um intervalo fechado, 0, 1, o supremo 1 pertence ao conjunto. Se for um intervalo aberto, 0, 1, o supremo 1 não pertence ao conjunto. Mas não importa se pertence ou não pertence, o fato é que esses conjuntos, tanto o intervalo fechado quanto o intervalo aberto, 0, 1, eles têm um supremo, que é justamente o número 1, no caso desse exemplo que eu estou dando. Tá? São conjuntos limitados superiormente, então eles vão ter supremo. Então esse é o tipo de detalhe que a gente já estudou em análise 1, e que, segundo o autor, vai nos permitir ter uma visão mais rigorosa dos conceitos e teoremas do cálculo diferencial. E esse tipo de discussão de supremo, de ínfimo, né? Tem o ínfimo também, todo conjunto limitado inferiormente tem um ínfimo, que é a maior das cotas inferiores. Né? Discussão de conceito de supremo e ínfimo não acontece na hora que você está lá no primeiro semestre fazendo o curso de cálculo. Então, é uma diferença que tem entre a abordagem da derivada no cálculo, mais fazer aquelas listas grandes, e a abordagem que é aqui de análise, que é mais buscando fundamentar os conceitos, os teoremas, fazer as demonstrações e tal. Bom, ele também citou aqui outra coisa que a gente discutiu lá na época de análise 1, né? A propriedade dos intervalos encaixados. Então, quem que se lembra? Estava aqui no capítulo 2 também. A gente tinha discutido aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, ver se o pessoal se lembra aqui, ó.
Lembra desse teorema aqui? Era bacana esse teorema, né? Intervalos encaixados, dado uma sequência decrescente de intervalos limitados e fechados, você tem um intervalo dentro do outro, né? Deixa eu começar a usar a lousa aqui para fazer uns rascunhos aqui para o aluno. Antes, deixa eu colocar o título aqui. A gente está vendo a primeira parte do curso aqui, cálculo diferencial, né? Que é o capítulo 7 do Ávila. Cálculo diferencial. CAP 7, Ávila. Tá? E se você quiser dar uma checada, e eu recomendo que dê, uma checada lá no Elon, seria CAP 8 do Elon. Tá? Capítulo 8, Elon. Então, deixa só eu passar. Então, aqui ele está comentando ali na primeira página, fazendo uma introdução, né? Ele citou essa questão dos intervalos encaixados. Então, só para lembrar para os alunos, o que são os intervalos encaixados? É como ele está dizendo aqui, você tem um intervalo, uma sequência de intervalos fechados, limitados, fechados, um dentro do outro. Então, é mais ou menos assim, né? Você tem o I1, tá aqui, ó lá, o I1 contém o I2, que contém o I3, então esse aqui seria o I1, aí você tem o I2 aqui, aí você tem o I3 aqui, assim, depois o I4 para cá, depois o I5 aqui, vai tendo um dentro do outro. E aí, o que diz esse teorema aqui dos intervalos encaixados? Ele diz o seguinte, vai existir pelo menos um número dentro de todos, certo? Tem pelo menos um número aqui, ó, que vai estar dentro de todos esses intervalos. Agora, repara que aqui eu já fiz um desenho que dá uma ideia que o comprimento dos intervalos está tendendo a zero. Olha o comprimento do primeiro aqui. Olha o segundo como já deu uma diminuída. O terceiro está aqui, né? O quarto, o quinto, o comprimento deles está tendendo a zero. Nesse caso, você vai ter um ponto só dentro de todos eles. Agora, pode ser que eles sejam uma sequência de intervalos encaixados, mas que não está tendendo a zero o comprimento. Então, por exemplo, está assim, né? O primeiro intervalo fechado está aqui assim, o segundo está aqui assim, né? Vamos supor que aqui, vamos só para dar um exemplo, vamos supor que aqui seja o número menos 1 e aqui seja o 1. E aí você percebe que todos os intervalos, ao extremo da esquerda, nunca passa do menos 1, para a direita do menos 1. E o extremo da direita nunca ultrapassa aqui 1. Então você forma essa mesma coisa aqui, uma sequência de intervalos fechados e limitados, um dentro do outro, mas que não tende a zero, que nem esse exemplo aqui de cima. Então, o que vai acontecer? O teorema está perfeito, ele diz que vai ter... O teorema, ele fala assim, vai ter pelo menos um número. Pelo menos um, né? Vai ser exatamente 1 se o comprimento dos intervalos tender a zero. Aí vai ter só um ponto dentro de todos eles. Mas, se o comprimento dos intervalos não tender a zero, não vai ser só um ponto. Você vê que aqui, no caso, vai ficar todo o intervalo de menos 1 a 1. Vai ficar dentro de todos eles. Tá certo? Então, só para lembrar um pouco essa propriedade dos intervalos encaixados, que ele está citando logo aqui na primeira página do capítulo 7. Né? Então, sem isso, fica impossível demonstrar rigorosamente teoremas da seção 6.4, que era lá da parte de funções contínuas, limites e continuidade de funções, para demonstrar certos resultados lá. Foi necessário o supremo, o ínfimo, o intervalo encaixado. E esses teoremas 6.4 vão ser necessários para as demonstrações que faremos logo adiante no contexto já do cálculo diferencial das derivadas. Tá? Então, isso aqui que ele está expondo é uma razão para que a abordagem no curso de cálculo seja diferente da do curso de análise. Em segundo lugar, o objetivo primordial de um curso de cálculo é desenvolver logo os métodos e técnicas da disciplina. Não só para prover os pré-requisitos para outras disciplinas de mecânica, por exemplo, de física e de matemática também, mas também para familiarizar os alunos com funções mais sofisticadas e várias de suas propriedades, que muito facilita depois o estudo de análise. Então, você também tem que dar um desconto ali para os cursos de cálculo, porque ali ele também está usando o tempo ali do curso de cálculo para explorar com vocês ideias como a derivada da soma é a soma das derivadas, e você já decorar essa regra, decorar a regra do produto, derivada de f vezes g é derivada de f vezes g, mais derivada de g vezes f, né? Regra da cadeia, derivada externa vezes derivada interna, integração por partes e outras coisitas más, né?
tudo isso aí ele fica já familiarizando você. E acaba familiarizando você também com as funções e seus gráficos, que é uma coisa muito importante. Você termina o curso de cálculo, já está muito familiarizado com as funções polinomiais, com as funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, com a função exponencial, com a função logaritmo, com mais ou menos o gráfico delas, né? É função 1 sobre x. Então, a gente também, digamos assim, o curso de cálculo é extremamente útil e fundamental e muito bonito, quando bem dado e quando bem estudado pelo aluno. Porque você toma contato com a ideia básica de uma derivada, como que calcula, essas regras operacionais, vai se familiarizando com todas essas funções e tal. E agora nós vamos dar uma repassada nessas coisas. Então, nesse nosso estudo vai ter um pouco de relembrar essas coisas do cálculo por um lado e de aprofundar algumas outras coisas por outro lado. Então, não vamos ter a preocupação aqui de refazer um curso de cálculo. Apenas relembrar algumas coisas e aprofundar certos conceitos e teoremas, como ele falou aí. Portanto, no presente capítulo, cuidaremos de estabelecer de forma rigorosa os resultados básicos do cálculo diferencial, e não os métodos e técnicas, que são objeto de um curso preliminar. Quer dizer, nosso curso não vai ser caracterizado por longas listas de 80 funções diferentes para você ficar calculando a derivada de todas elas. Não é por esse lado aqui esse curso, né? Por isso mesmo é muito conveniente que o leitor, ao estudar os tópicos deste capítulo, faça ao mesmo tempo um reestudo dos métodos, dê uma relembrada, né, uma revisão nos métodos e técnicas de derivada. Ok, então vamos começar aqui a derivada e a diferencial. Então agora aqui vai começar a falar realmente do cálculo diferencial, depois dessa introdução toda, né? Deixa eu apagar esse rascunho aqui primeiro, aqui para a gente limpar a lousa aqui, que isso aqui não veio ao caso, eu estava só relembrando aqui com os alunos duas coisas que ele citou, né? Deixa eu perguntar para os alunos, deu uma refrescada na memória de vocês essa questão dos intervalos encaixados, quando a gente tinha discutido lá? Sim ou não? Vamos ver se o pessoal se lembra. Valeu, Abrão, obrigado. Obrigado por você dar um feedback aí. Olha só, cálculo diferencial. Olha só o que ele diz aqui. Disse que uma função f definida no intervalo aberto e é derivável em x0 pertencente a esse intervalo, se existe e é finito o limite dessa aqui que ele chama de razão incremental, que é essa conta aqui. Então vamos... Primeira coisa que eu queria observar com vocês, note que o jeito que ele introduz aqui o assunto do cálculo diferencial logo no começo é muito similar a se a gente estivesse acompanhando o livro do Elon. Quer ver? Vou dar uma comparada aqui com vocês. Vamos pegar ali na nossa sala de aula virtual. Aí, ó. Aqui eu já tinha deixado aqui o CAP 8. Se você ver o comecinho aqui do CAP 8 derivadas, ele vai introduzir aqui, ó, capítulo 8, derivadas. Ele vai começar como? Justamente falando dessa razão incremental. F de x menos f de a dividido por x menos a. Você vê que é o equivalente disso aqui. Aqui a única diferença é que em vez de chamar de azinho, aqui no Ávila ele chamou de x0. Tá? Mas é a mesma coisa. É como se fosse azinho aqui, seria a mesma coisa, f de x menos f de a sobre x menos a. F de x menos f de a sobre x menos a. Né? É um quociente. Então aqui no Elon ele diz a mesma coisa usando outras letras aqui. Seja uma função de x em R, a pertencente a x, ele não enfatizou aqui o fato de ser conjunto aberto, mas foi importante ele colocar aqui que é o intervalo aberto, eu já vou comentar sobre isso. Seja um azinho pertencente a x, esse quociente aqui tem sentido para x diferente de a, claro, não pode ter x igual a a, porque senão vai dar zero no denominador. Logo define uma função, cujo valor é a inclinação da reta secante, depois na aula que vem eu vou fazer a figura no GeoGebra para a gente ver. E isso aqui é justamente a derivada, ele aqui ele faz umas interpretações aqui de velocidade média e tal, depois a gente volta nisso aqui, aqui ó, mas eu queria só dizer que a noção de derivada é a mesma aqui, ó, x tendendo a a, f de x menos f de a sobre x menos a. É a derivada da função f. Você vê que ele não falou aberto, mas ele falou o ponto A tem que pertencer a x e, ao mesmo tempo, ser um ponto de acumulação. Lembra que essa notação aqui, x' era o conjunto dos pontos de acumulação, né? Então, beleza. Quer dizer, estão definidos do mesmo jeito, né? Limite da razão incremental quando x tende a x0. Aqui, o x tendendo a x0 ficou na outra página aqui, ó. Quando x tende a x0. Que ali no caso do L é quando o x tende a A. Então, vamos colocar na lousa isso aqui, que isso aqui é um conceito fundamental importante de todo o capítulo. Só um comentário antes sobre o fato dele ter colocado aqui intervalo aberto. Veja,
O intervalo aberto, ele é um exemplo de conjunto aberto. A gente estudou isso também no finalzinho, essas noções topológicas, né? A gente estudou no finalzinho do curso de análise 1. Então, se você quiser dar uma revisada, é só você pegar o capítulo 5 do livrinho do Elon aí, por exemplo, tá? Aí você dá uma revisada. E no caso desse conceito de conjunto aberto, está bem na primeira página do capítulo 5, primeira página, né? Então, o que é um conjunto aberto? É um conjunto no qual todos os pontos são pontos interiores. Então, o que acontece? O que é um ponto interior? É um ponto que não só pertence ao conjunto, como tem uma vizinhança dele que está dentro do conjunto. É mais do que pertence. Ele pertence, como qualquer outro ponto que pertence ao conjunto, mas quando você diz que ele é um ponto interior, além dele pertencer, você consegue fazer um intervalinho em volta dele, que inteiro pertence ao conjunto. Uma vizinhança dele. Então ele é um ponto interior. Então, com isso, nesse momento aqui da definição, quando ele escreve que, ó, nós vamos aqui falar da função ser derivável num ponto dentro de um intervalo aberto. Quer dizer, um ponto de um conjunto aberto. No conjunto aberto, todos os pontos são pontos interior. Então, ele está definindo a derivada, ou definindo o conceito de função derivável num ponto em pontos interiores. Tá? Ou seja, qual que é o efeito prático mais imediato disso? Ele está tirando fora as pontas de intervalo fechado, os extremos do intervalo fechado. E está tirando fora também ponto isolado de conjunto. Então, quando você fala intervalo aberto, né, não tem ponto isolado. Né, primeiro lugar. Outra coisa, também não é um intervalo aberto, não é fechado. Então, quer dizer, quais seriam os problemas que surgiriam com isso aí? Se tivesse um ponto isolado, como que você faz o limite para x tendendo a ele? Né, o ponto isolado não é de acumulação. E lembra que a gente definiu o limite justamente para ponto de acumulação. Então ele tirou fora ponto isolado, para não dar problema. E também tirou fora extremo de intervalo. Você tem uma função definida no intervalo fechado, 0, 1. Todos os pontos sem ser o 0, sem ser o 1, são pontos interiores. Os pontos para a direita do 0 e para a esquerda do 1. Então aí tranquilo nesses pontos. Vai valer essa ideia aqui que ele está passando do limite da razão incremental. Porém, exatamente no 0 e exatamente no 1, aí você tem um pouco de problema. Porque ali não são pontos interiores. Então, ali no 0 só dá para fazer o limite x tendendo a 0 pela direita, no caso do intervalo fechado 0, 1. E no caso do 1, só dá para fazer o limite para x tendendo pela esquerda. Claro que na próxima página ele vai contornar esse problema, ele vai introduzir a noção de derivadas laterais. Derivada pela direita e pela esquerda. Tá? Mas já é uma modificação do conceito de derivada. Não é esse conceito fundamental, como ele chama aí, a noção ordinária de derivada. A mais fundamental, a mais comum, que é essa aqui, só para ponto interior. Tá certo? Então, beleza. Diz que a função f definida no intervalo aberto, eu vou colocar na lousa exatamente como ele expõe aqui no livro dele, no livro do Ávila. Tá? Depois a gente faz uma discussão lá do livro do Elon. Mas vamos dar prioridade para esse aqui. Então, seria a definição mais fundamental aqui, né, def, do capítulo. Pelo menos desse início de capítulo. Então, vamos colocar assim, seja uma função f definida de I em R. De I em R. I em R, onde I é um intervalo aberto. I é um intervalo aberto. Aberto. Beleza. Aí ele diz o seguinte, seja x0 um ponto pertencente a I. Tá? Seja x0 ponto lá do domínio, que é um intervalo aberto. Seja x0 pertencente a I. Pertencente a I. Ponto final. Dizemos que f é derivável em x0 se existe e é finito esse limite aqui quando x tende a x0. Se existe e é finito
o limite, aí eu vou escrever em azul aqui embaixo, o limite, aí vamos colocar aqui, limite para x, limite para x tendendo a x0, f de x menos f de x0, dividido por x menos x0. X menos x0. Tá? Claro, e aí isso aqui vai ser a derivada de f em x0, se o limite existir e for finito. Ponto final. Tá? Vamos para a próxima página aqui. Então tá lá. Esse limite é, por definição, a derivada da função f no ponto x0. Tá? Então, quer dizer, vamos colocar aqui, esse aqui seria a derivada de f em x0. Derivada de f em x0. Tá? E aí tem a questão das notações, né? Para indicar esse limite, a gente usa as notações. F' de x0, eu, assim, com algum conhecimento aí que eu tenho de história da matemática, se não me engano, essa notação F' vem do matemático Lagrange, que introduziu ela, o mesmo matemático que é lembrado naquela técnica dos multiplicadores de Lagrange, né? Que a gente usa para achar, se não me engano, máximos e mínimos de funções de duas variáveis em cálculo 2, né? Então, Lagrange introduziu essa notação F'. Existe também essa notação, bom, acho que as mais usadas em matemática é essa aqui do Lagrange, e essa aqui, que é o que me consta, vem do Leibniz, que é um dos criadores do cálculo diferencial e integral também, junto com Newton, né? Newton e Leibniz são considerados criadores, um inglês, que é o Isaac Newton, que é famoso na física também, das leis de Newton e tudo mais, o Newton, na Inglaterra, e Gottfried Leibniz, na Alemanha, que era um matemático e filósofo. Ele não era, pelo menos o Leibniz não é muito lembrado como físico, né? É mais lembrado como filósofo e lógico e matemático. Mas o Newton é lembrado como físico também, né? E mais como físico até. Mas ambos, independentemente, na segunda metade dos anos 1600, inventaram as derivadas, criaram as derivadas e as integrais, né? Então, no caso do Newton, a notação dele era essa aqui, ó, com ponto em cima. Então, por exemplo, a função x de t, eu quero calcular a derivada dela, d dt de x de t. Ele denotava por um pontinho em cima, x ponto, né? E chamava a derivada de fluxo, né? Newton chamava, cálculo diferencial integral, ele chamava de cálculo dos fluxos, né? Era fluxo o nome que ele dava para a derivada. E a notação dele era um pontinho em cima, né? Como eu disse, o Lagrange era f', o Leibniz era df dx a notação. E essa aqui do dzão f, se não me engano, pode ser que eu esteja falando besteira, mas ela é uma notação que foi, se não criada, foi fixada na matemática pelo Oliver Heaviside, que não era nem matemático nem físico, era um engenheiro eletricista inglês, no finalzinho do século XIX. Acho que ele já morreu, inclusive, no século XX. Né? Na virada do século XIX para o XX, ele foi um cara que aplicou muita transformada de Laplace, ele criou toda a operacionalidade das transformadas de Laplace para resolver equações diferenciais, né? O Oliver Heaviside. E ele foi o cara que criou essa notação dzão de f para a derivada. Então, você vê que tem pelo menos 4 de notações diferentes para a derivada, né? Eu uso mais essa linha e também o df dx, que eu gosto muito. Eu uso mais a do Lagrange e a do Leibniz, né? Mas tem também a do Oliver Heaviside e tem a do Newton, que é esse ponto aqui, tá? Então, para indicar esse limite, que é a derivada, a gente utiliza alguma dessas notações aqui. Essa última, essa df dx, sendo quociente de diferenciais, quer dizer, depois ele vai explicar melhor o que é esse df dx, a ideia de diferencial. Em mecânica, lá na física, onde frequentemente se consideram funções do tempo, né? A mecânica é muito comum a gente trabalhar com x de t, a posição do x de um móvel em função de um ponto material, né, que está se mexendo em função do tempo. Você tem também a velocidade em função do tempo, a aceleração em função do tempo, e muitas outras coisas, né? Então, em mecânica, onde se consideram funções do tempo, é comum a notação da derivada com a letra encimada por um ponto. É a notação que vem diretamente do Newton, né? Bom, e a gente também pode, apesar dessa definição original aqui da razão incremental, que ele falou, do limite da razão incremental definindo a derivada, muitas vezes ela aparece nos livros de cálculo definida
dessa forma. O que é correto também, porque a gente pode ver que é equivalente uma definição da outra, porque é só você fazer essa mudança de variável aqui, x igual a x0 mais h. Tá? E aí você pode reescrever a definição de derivada desse jeito aqui, ela vira essa definição, do limite de x tendendo a x0, ela passa por um limite de h tendendo a zero. Isso aqui é importante a gente colocar na lousa, né? Vamos registrar aqui. Então, primeiro a questão da notação, deixa eu colocar aqui. Notação. Notação é importante também, né? Então, ele colocou ali no livro as principais, as mais famosas, né? E que são realmente as que eu conheço, não conheço nenhuma outra que eu me lembro, né? Tem essa aqui que eu utilizo mais, f' de x0, ou então df dx, às vezes o pessoal escreve assim, né, em x0, ou em x igual a x0, ou então, que nem ele fez só entre parênteses ali, né, x0 também, ou então aquela que eu falei que é do Rives, aí de df de x0, né, aqui fica claramente a álgebra linear, né, como se a derivada fosse, e ela realmente é um operador, né, e é um operador linear, porque derivada da soma, pensando em termos de álgebra linear, né, derivada da soma é igual à soma das derivadas, né, e por outro lado, a derivada de uma constante multiplicando uma função, a constante pode ir para fora. Então, se você lembrar do curso de álgebra linear, isso aqui caracteriza um operador linear do espaço das funções contínuas no espaço das funções contínuas, né? Então, eu percebo que essa notação aqui, do dzão f, assim, digamos assim, se eu tivesse que dizer para que existe essa notação, eu diria que é para enfatizar ou para sugerir a ideia da derivada sendo um operador linear, né? Essa aqui, ela enfatiza a derivada como uma razão de diferenciais, né? Essa aqui, ela enfatiza a derivada como uma função. Ela vem de uma função, a derivada é sempre derivada de uma função, mas ela é também uma outra função. Então você tem a função f, você tem a derivada de f, que é f', é uma outra função, né? Cada notação está enfatizando um aspecto. A derivada é uma função, a derivada como uma razão de diferenciais, a derivada como um operador linear, né? Ou também a notação histórica do Newton, né, que é o fluxo. Então o cara escreve assim, f ponto, né? Bom, beleza, questão da notação. Aí vem essa equivalência de definições aqui, ó. Então é o que ele escreveu aqui, pondo x igual a x0 mais h, né? Então, se fizermos x igual a x0 mais h, e a gente voltar, então, aí a gente volta ali na nossa definição original, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, a nossa derivada, ó, já usando aqui a notação do Lagrange, a nossa derivada f' de x0, que inicialmente estava definida como limite para x tendendo a x0, limite para x tendendo a x0, f de x menos f de x0 dividido por x menos x0, a hora que você fizer essa mudança de variável, o que vai acontecer? No lugar do x vai entrar x0 mais h. No lugar do x0 fica x0 mesmo. E no lugar do x menos x0? Imagina que aqui no lugar do x você coloca esse x0 mais h. Vai ficar x0 mais h menos x0. Vai sobrar só o h. Vai sumir, né, vai sumir digamos assim, não vai sumir o x0 porque ele vai continuar aqui, né? Mas vai sumir o x, porque esse x aqui vai ficar x0 mais h, esse x0 vai ficar x0, e aqui no lugar desse x menos x0 vai ficar só o h. Vai sumir o x, então você não vai mais escrever um limite de x tendendo a x0. Como ficou o h vai tender a quem? A x0? Não, o h ele tende a zero, né? Porque se você imaginar o x tendendo a x0 aqui nessa expressão, fica x0 aqui, corta, fica h igual a zero. Então, quando o x tende a x0,
isso é equivalente a dizer que o h aqui está tendendo a zero. Então vai ficar limite para h tendendo a zero, f no lugar do x a gente coloca x0 mais h, x0 mais h, menos f de x0 continua, e aqui você tem, no lugar de x menos x0, fica x0 mais h menos x0, fica só o h. H tende a zero. Então, aí você vai falar, mas qual das duas é derivada? As duas. Essa aqui é definição de derivada, essa aqui é definição de derivada também. As duas são equivalentes. Certo? Ponto final. Bom, essa é a derivada no sentido ordinário. Ordinário significa comum. Né? Aqui a gente está considerando o ponto x0 sendo o ponto interior ao domínio da função. É aquilo que eu falei para vocês. A hora que o cara pegou um conjunto aberto, a hora que ele pegou um intervalo aberto é um conjunto aberto. Todos os pontos dele são pontos interiores. Então, seja a função definida num isão, intervalo aberto, seja x0 pertencente a isão. Então, x0 é ponto interior. Ele é um ponto de um conjunto aberto. Todo ponto de conjunto aberto é ponto interior. Dá para você pegar o limite para x tendendo a ele pelos dois lados. x0 pertence a isão, você pode fazer x tender a x0 pela esquerda, x tender a x0 pela direita. Tá? E aí você tem aqui essa noção ordinária, comum aqui de derivada. As noções de derivadas laterais são introduzidas, agora eu vou colocar as fórmulas aqui. E o que é o interessante delas? Elas, é só pro tendendo, aqui era só h tendendo a zero, no sentido ordinário. Mas, nos limites laterais, aí h tende a zero pela direita, ou h tende a zero pela esquerda, dependendo se é derivada lateral pela direita ou pela esquerda. E qual que é a utilidade disso? Qual que é a função disso aqui? Essas definições se aplicam mesmo que x0 não seja ponto interior. Se ele for, no caso, ponto extremo, esquerdo ou direito de um intervalo, fechado aí no caso. Você ainda vai poder fazer a derivada lateral ali. Tá? Então isso aqui já expande mais a noção de derivada, né? Não só para pontos interiores, mas esses pontos que estão no extremo de intervalo fechado, que não são mais pontos exteriores, né? Perdão, não são mais pontos interiores. Eles são pontos ali de fronteira, vamos dizer assim. Né? Bom, tudo bem. Então vamos colocar aqui na lousa derivadas laterais. Né? E aí eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, só para a gente, digamos assim, perder o medo, né, da definição. Então, derivadas laterais. Derivadas laterais, ele define da seguinte forma. Você tem pela direita, né? Como é que seria pela direita? F x0 mais. Aí, isso aqui é limite para h tendendo a zero. Limite para h tendendo a zero pela direita. F de... A derivada é em x0. Então, f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Certo? Ok. Agora, isso aqui derivada lateral pela direita. Agora, f de x0 menos. Limite para h tendendo a zero pela esquerda. Limite para h tendendo a zero pela esquerda. Né? F de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Então, isso aqui seria o limite pela esquerda. Certo? Ótimo. Aí, bom, vamos colocar uns exemplos aqui. Eu vou pegar o seguinte exemplo, me ocorreu agora aqui esse exemplo. Um exemplo bem simples aqui para a gente analisar essa situação. Imagina que você tenha uma função que seja assim, ó. Deixa eu colocar aqui o eixo x. Vamos colocar aqui o eixo y, que representa a função f de x. E eu estou imaginando uma função f de x assim, ó. É uma reta
que vem daqui até aqui. Então, digamos, aqui seria o ponto, só para a gente criar aqui uma situação, né? Aqui seria o ponto, sei lá, 1, e aqui seria o 4, por exemplo. 4. E a função, como ela é uma reta, é uma função do primeiro grau. Vamos dizer que ela seja f de x igual a x mais b, pronto. A x mais b, para não colocar nenhuma função específica, vou colocar uma função do primeiro grau genérica. E aí, em qualquer ponto interior aqui, digamos, maior do que 1 e menor do que 4, você calcula a derivada dessa função, no sentido ordinário, né? Aqui, derivada de f em x0. Se x0 estiver aqui nessa região, entre 1 e 4. Mas, e se você pegar exatamente o 1, por exemplo? Aí você não pode fazer limite pela esquerda. Então você não tem o limite ordinário. O limite ordinário, você é capaz de se aproximar do ponto por qualquer lado. Mas você pode se aproximar, x tendendo a x0, pela direita aqui, que seria o equivalente a você fazer o h tendendo a 0 pela direita. Por quê? Porque se h tender a 0 pela direita, ou seja, h vai se aproximando de 0 por valores positivos, o x está se aproximando de x0 por x0 mais alguma coisa. Está se aproximando do x0 pela direita. Tá? Então aí seria justamente o caso de usar uma derivada lateral pela direita. Ficaria Opa, deixa eu escrever aqui em branco, né? Seria f' no ponto 1, vamos pegar no ponto 1, pela direita, seria igual limite h tendendo a 0 pela direita, f de 1 mais h, menos f de 1, tudo isso dividido por h. Certo? Aí quem que é a nossa f? Ax mais b. Então, quanto que é f de 1 mais h? Limite. Tem que ter paciência aqui e copiar o limite. H tendendo a 0 pela direita. F de 1 mais h ficaria a vezes 1 mais h, menos f de 1. Quanto que é f de 1? A vezes 1 mais b. Não, peraí. A vezes, eu errei aqui. A vezes 1, f de 1 mais h é a vezes 1 mais h mais b. Mais b. Menos f de 1. Quanto que é f de 1? A vezes 1 mais b. A vezes 1 mais b. Tudo isso dividido por h. Então vai ficar a mais AH mais b menos a menos b. A mais AH mais b menos a menos b. Isso aqui dividido por h. Isso aqui é igual ao limite para h tendendo a 0. A corta com menos a, b corta com menos b, vai ficar a, 0 mais, vai ficar AH, a vezes h, dividido por h, o h corta, fica limite de a, que é igual a a. Então você acabou de comprovar pela definição que, portanto, a derivada pela direita no ponto 1 dessa função f aqui do jeito que eu defini, né? Aqui a gente colocou uma f, dois pontos, definida do intervalo fechado 1, 4 em R, né? Uma função do primeiro grau. A derivada no 1 pela direita é igual a A. Acabamos de calcular pela definição. Tá? Acabamos de calcular pela definição. Se você, eu vou deixar para você fazer como exercício a derivada pela esquerda no 4. E você vai ver que vai dar A também. Tá certo? Então, deixa eu perguntar para a turma, vocês entenderam esse exemplo aí? Vocês estão conseguindo acompanhar, turma? Tá compreensível essa minha lousa aí ou tá meio impossível de entender e de ler a minha letra na lousa? Tem alguém ainda aí? Mariana, tá ótimo, obrigado por existir. Obrigado por existir. Tá legal, ok, valeu. Então, olha só. Então, vocês viram esse exemplinho aqui. Vamos criar um outro exemplinho aqui antes de voltar para o livro. Vamos criar um exemplinho agora com uma função de segundo grau. O que vocês acham?
Vamos colocar aqui assim, ó, exemplo. Exemplo. Vamos colocar... vamos pegar uma função agora f dois pontos de 0,4 em R, e só que uma função de segundo grau. Então ela vai ficar assim, né? Se a gente for fazer o desenho, tá aqui x, e aqui f de x. E aqui você tem, digamos que ela vai até aqui, que seria o 4. Então ela vai do 0, que está aqui, até o 4, que está aqui. Tá? Aqui é o f de x. E aqui a gente tem que imaginar uma f de x igual a x ao quadrado. E aí vamos supor que eu queira saber agora a derivada pela esquerda aqui no quadro. Tá? Derivada pela esquerda aqui no 4. Então, pela definição que a gente aprendeu, vai ficar f' 4 menos derivada lateral pela esquerda igual limite para h tendendo a 0 pela esquerda, f de x0, no caso que é 4x0, né? 4 mais h menos f de 4 sobre h. Então, resultado, 4, aí você tem que substituir, né? Que nem eu tinha feito ali no outro exemplo. Limite, h tendendo a 0 pela esquerda, 4 mais h ao quadrado vai ficar 16 mais 8h mais h ao quadrado. Menos f de 4, 16. Dividido por quanto? Dividido por h. Aí isso aqui vai ficar igual. Limite para h tendendo a 0 pela esquerda. 16 corta com 16, vai ficar 8h mais h ao quadrado dividido por h. É claro que vai cancelar. Isso aqui vai ficar limite h tendendo a 0 pela esquerda, 8 mais h. Na hora que você fizer o h tendendo a 0, vai sobrar apenas o número 8, certo? Então você acabou de ver que o limite, a derivada, portanto, a derivada f', derivada lateral pela esquerda da função f aqui, essa função x ao quadrado, no ponto 4, é igual a 8, ponto final. O livro aqui, eu fiz esses dois exemplos aqui, digamos assim, tirando aqui agora da minha cabeça, né, só para ilustrar para o aluno. Agora, o livro também trouxe aqui um exemplo dele. Tem aqui um exemplo do próprio autor aqui, quer ver? Ó? Ele faz aqui um exemplo que é o seguinte. Cadê? Essas definições de derivadas laterais se aplicam mesmo que x0 seja extremo, esquerdo ou direito, respectivamente, de um intervalo onde f seja definida. Foi nesse sentido aqui que eu fiz esses dois exemplos com vocês, para mostrar isso aqui. Como exemplo, considere a função raiz quadrada de x, tudo isso elevado ao cubo, que está definida só para x maior ou igual que 0. Então, o 0 é um extremo do intervalo onde ela está definida, aqui no caso. Né? Vamos ver se eu consigo abrir aqui o GeoGebra para a gente investigar como é que é o gráfico aqui dessa função. Né? Deixa eu ver aqui se eu consigo, aqui GeoGebra, vamos ver se eu consigo abrir ele aqui, às vezes ele demora um pouquinho, mas pelo menos a gente faz aqui o gráfico, né, para ver o que vocês acharam dessa foto aqui. Eu tirei essa foto aqui com o meu drone, vocês viram? Vocês viram essa fotinha aí? O pessoal viu essa foto? Acho que ninguém nem ligou. Eu vi ali. Quem falou isso? Eu vi. Emanuel. Emanuel, você está reconhecendo esse lugar aqui, sim ou não? Aqui da Uana. Aqui da Uana. Chegando ali em Aquidauana. Morro do Paxixi e tal. Rio Aquidauana aqui. E vamos torcer para abrir logo esse GeoGebra aqui, que eu já estou começando a ficar com vergonha. Cadê o GeoGebra? Aí, abriu. Então vamos colocar ali esse raio, só para a gente ver como é que seria o gráfico dessa função, né? Que ela está definida só para x maior que 0, maior ou igual que 0, como ele falou aqui.
Tudo bem, porque tem uma raiz quadrada aqui, evidentemente, eu não vou poder colocar números negativos aqui, né? Se é uma função real, que é o nosso caso aqui, o nome da matéria é análise real, certo? Então eu não vou colocar um x negativo aqui para dar um número complexo, tá? Então tudo bem, mas e o gráfico, mais ou menos assim, o formato, como é que é? Vamos colocar aqui SQRT de x, que é o raiz de x, elevado ao cubo, não, só que o elevado ao cubo é fora, né? Isso, elevado ao cubo, enter. Olha lá, fx igual a raiz de x elevado ao cubo, é um gráfico meio assim, meio sem graça, né? Mas dá para a gente perceber que é uma função estritamente crescente aqui, né? E o que será que vai acontecer nesse zero aqui? Qual será a derivada pela direita? Aqui dá para calcular uma derivada lateral pela direita. Então vamos ver como é que ficaria ali, né? Eu tenho a função. Então tenho aqui uma f, dois pontos. Ela é definida de 0 até mais infinito, em R, e ela é dada por f de x igual a raiz de x elevado ao cubo, e aí você tem que se lembrar que isso é a mesma coisa que x vezes raiz de x vezes raiz de x. Raiz de x ao cubo é raiz de x, vezes raiz de x, vezes raiz de x. Então, é uma coisa que x raiz de x. Tá? E aí eu quero calcular a derivada lateral pela direita no zero. Então, eu vou fazer o seguinte. F' 0 mais igual, definição, limite para h tendendo a zero pela direita, f de, no caso é o zero, né? 0 mais h, menos f de 0, dividido por h. Dividido por h. Então, o que é o f de 0 mais h? Seria f de h. Seria h vezes raiz de h. Então vai ficar limite para h tendendo a 0 pela direita, h vezes raiz de h, menos quanto que é o f de 0? F de 0 vai dar 0, dividido por h. Aí é claro que vai cancelar, vai ficar apenas raiz de h. Né? Então isso aqui é igual, espacinho final aqui da lousa, que eu vou aproveitar, isso aqui é igual limite para h tendendo a 0 mais, cortou, raiz de h, que vai dar igual a 0. Perfeito? Vamos ver se bate aqui com o que o livro comenta. Que está definida somente para x maior ou igual que 0. Portanto, não é derivável no sentido ordinário em x igual a 0, mas eu posso calcular uma derivada lateral pela direita. No entanto, existe e é 0, acertamos, sua derivada direita nesse ponto. Tá? Bom, a derivada de uma função f é, por sua vez, uma função. Aquilo que eu falei. Né? F é uma função, calcula a derivada dela, é uma outra função. Né? A derivada de uma função f é, por sua vez, também uma função do ponto onde é calculada. Você tem a f de x, você tem a f' de x também, depende de x. Podemos, pois, considerar sua derivada, que é chamada a derivada segunda. Quer dizer, já que a hora que eu derivo f, eu obtenho uma outra função f', eu também posso, se possível for, derivar essa função f'. Seria uma derivada da derivada, que aí seria a segunda derivada. Né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Quer dizer, só lembrando aqui, f é uma função. A hora que você calcula a derivada, vamos supor que seja derivável, no caso, né? Entre parênteses, derivável. A hora que você calcula a derivada, é uma outra função, f'. É uma outra função. Se for derivável, aí você pode derivar ela, fica derivada da derivada segunda. Ou d2f dx2, naquela outra notação. Né? Que seria derivada de f'.
certo? Então, olha só o que ele diz aqui. As notações F duas linhas, Dzão 2F, D2F dx2, S dois pontos, X dois pontos, naquela notação do Newton. De um modo geral, podemos considerar a derivada de ordem N ou derivada enésima. Seria você derivar a derivada de ordem N-1 da derivada enésima, né? Ou seja, eu estou fazendo N derivadas da função, né? Se a função for N vezes derivável, né? Uma função com derivadas contínuas até a ordem N é chamada função de classe Cn, né? Então aí tem essa ideia do Cn, quer dizer, o que é, e a gente poderia depois pensar exemplos aí de funções desse tipo, né? Cn. Então, o que acontece aqui nessa notação é o seguinte: se você dizer que uma função é C0 você pode enxergar como um conjunto também. Você pode escrever assim, f pertence a C0, ao conjunto das funções C0, ou f é C0, tá? Então, o que isso significa? Isso significa que f é contínua, apenas contínua. Não necessariamente pode ou não ser derivável. Se ela for contínua, se só souber que ela é contínua, você diz que ela é C0. Agora, se for C1, aí ela é derivável, f é derivável, pelo menos uma vez, dá para calcular uma derivada dela, e essa derivada é contínua. F', ela é derivável, então ela tem a F', e F' é contínua. Contínua. Né? Aí você tem também o C2. O que seria o C2? F é duas vezes derivável. Derivável. E F duas linhas é contínua. É contínua. Certo? E assim vai, reticências, né? E se você colocar Cn, significa que f é n vezes derivável. Derivável. E essa derivada enésima é contínua. Tá certo? Agora, aí acho que ele escreve com um parênteses aqui em cima, né? Não, só Cn. Agora, veja bem, existe também o C infinito. Se você escrever assim, f é C infinito, então isso implica que f é infinitamente derivável. E todas as derivadas, obviamente, são contínuas. Tá? Entre parênteses, todas as derivadas são contínuas. Só para vocês entenderem essa notação aí do Czão, né, que ele está falando aqui. Agora, pode parecer estranho esse C infinito, né? Travou aqui, voltou ao normal, já passei por aí, lindo. Você está falando lá de Aquidauana, né? Está todo mundo conseguindo me ouvir aqui, tranquilo, e me enxergar? Ou está travado aí para vocês? Para mim, tá tudo bem. Ótimo, ótimo. Eu queria só comentar uma coisa para vocês. Esse negócio do C infinito, de ser infinitamente derivável, a maioria daquelas funções clássicas que a gente mexe no cálculo 1, né? Função polinomial, qualquer polinômio de qualquer grau, é C infinito. É infinitamente derivável. Dá para calcular quantas derivadas você quiser, derivada segunda, derivada terceira, derivada qualquer, e tudo contínuo. Função seno é C infinito. Função cosseno é C infinito. Função exponencial é C infinito. Né? Então, tá certo? Muitas funções aí famosas são C infinito, mas aí depois eu quero que vocês... O interessante aqui é o seguinte, esses Cs têm uma relação. Se você pensar eles como conjunto, eles têm uma relação entre eles, que é a seguinte, ó. Toda função contínua, toda função C infinito, que é infinitamente derivável, ela é uma função Cn, certo? Então, C infinito está contido, mas nem toda função Cn vai ser C infinito. Está contido no Cn, que está contido no Cn-1.
que está contido, está contido no Cn-1, que está contido reticências no C3, que são as funções que tem até a terceira derivada contínua, que está contida no C2, que são as funções que tem até a segunda derivada contínua, que está contida no C1, que está contido no C0, nas funções. Todas essas aqui, como são deriváveis, todas elas são contínuas, mas nem todas as contínuas são deriváveis. Então tem uma relação assim de estar um conjunto dentro do outro, né? Que também é interessante a gente ter em mente isso aqui, né? Bom, beleza, deixa eu passar um traço aqui, para a gente seguir adiante. Então, olha só. Aqui. O leitor deve notar que muitos dos resultados envolvendo derivadas ordinárias permanecem válidos para derivadas laterais, com pequenas e óbvias modificações. É fácil ver também que uma função f é derivável em x0 no sentido ordinário se e somente se suas derivadas laterais nesse ponto existem e são iguais. E a demonstração disso fica como exercício 1. Tá? Mas eu vou colocar, isso aqui é um teorema interessante e importante, né? Que é os que a gente tem que colocar aqui, a gente tem que colocar nessa lousa. Vamos deixar ele bem claro aqui. Esse aqui é uma coisa, já é um resultadinho legal aqui, ó. Vamos colocar como um teorema, e depois você vê lá o exercício 1. Tá? Teorema. Ele está dizendo aqui o seguinte, ó. F é derivável, quer dizer, existe e é finito aquele limite f de x menos f de x0 sobre x menos x0, para x tendendo a x0, se e somente se, as derivadas laterais nesse ponto existem e são iguais, quer dizer, f' de... espera aí. F é derivável em x0, melhor assim, se e somente se, f' de x0 mais e f' de x0 menos existem, com uma igual a outra, f' de x0 mais igual f' de x0 menos. Tá lá. Certo? Então, aí depois a gente tem que dar uma olhada nesse exercício 1, por que ele citou ali. Professor. Pode falar. Não, peraí, eu não sei se eu fiz certo comigo, deixa eu pensar. É que não está falando de limite, né? Está falando de derivada. Eu ia dizer que os limites têm que existir como números reais, mas está falando de derivada já está falando... Não, os limites têm que existir como números reais. Existem... entendi o que você quis dizer. Existem e são finitos, né? É porque aí não está falando de limite, né? Está falando da função derivada mesmo, né? Da função derivada, mas eu entendi o que você quis dizer, né? Aqui já é o... Isso aqui representa o limite. A gente poderia colocar existem e são finitos, e são iguais, né? Tudo bem, vou colocar aqui, vou seguir sua recomendação aqui. Existem e são finitos, Existem, para ficar bem claro, existem, são finitos, e são iguais. F' de x0 mais igual a f' de x0 menos. Ponto final. Tá lá. Bom, agora ele vai falar aqui de um negócio que é para a gente fechar essa aula aqui com chave de ouro, que é o seguinte, veja aqui, olha só, aqui, ó, ele quer chegar aqui na próxima parte, antes deixa eu só ver esse negócio do exercício 1 aqui, o exercício 1, que ele está falando, eu já coloquei aqui, não, ainda não está, né, eu acho que eu não cheguei, depois da aula eu vou fotografar e vou colocar as páginas que tem o exercício para a gente ver. Deixa eu só checar aqui no livro.
só para ver se esse exercício 1 é realmente para demonstrar. Seja f uma função com derivada crescente em todo o intervalo, prove que qualquer tangente só toca o gráfico por... não sei. Parece, não sei se tem a ver com o que ele estava falando ali. Não, peraí, eu estou vendo o capítulo errado. Estou vendo o capítulo errado, calma aí. Limite e continuidade, não é isso aqui não. Cadê o capítulo de... Aqui, cálculo diferencial. Exercício 1. Prove que uma função f é derivável no sentido ordinário num ponto x0, se e somente se existem e são iguais suas derivadas laterais. A demonstração disso aí que eu coloquei na lousa agora está como exercício, então eu vou deixar para vocês fazerem. Tentem fazer todos esses exercícios aqui, viu? Ele coloca sugestões e resposta para alguns também, para ajudar, tá? Do Ávila. Do Elon não precisa, tá? Tenta focar no Ávila, que aí eu monto a prova baseada nos exercícios aqui do Geraldo Ávila. Tá legal? Mas eu queria terminar essa aula aqui citando esse... É bem simplesinho, mas é um negócio interessante e importante. É esse teoreminha aqui, para a gente ficar igual a outra turma, né? Que é um teoreminha que a gente quer provar, na verdade, o seguinte, ó. Uma função derivável num ponto x0, ela tem que ser obrigatoriamente contínua nesse ponto, tá? E repara que a contrapositiva disso aí é muito útil, porque se você está provando ali que a função derivável em x0 implica que ela é contínua em x0, contrapositiva. Se ela não for contínua em x0, já implica que ela não é derivável. Tá? Então é um resultado muito interessante esse aqui. E olha só o que ele diz para a gente aqui. Ó. Como é que a gente poderia demonstrar? A gente poderia demonstrar aqui da seguinte forma. No pressuposto de que a função f seja derivável, essa diferença aqui entre aquela razão incremental e a própria derivada da função, a gente pode chamar de eta. E é claro que essa diferença ela vai tender a zero quando x tende a x0. Será que faz sentido isso que ele está falando? Faz, né? Porque se a função é derivável, quando x tende a x0, isso aqui vira derivada. Então, esse lado esquerdo, quando x tende a x0, isso aqui fica parado, porque não tem x, isso aqui fica parado. E, quer dizer, isso aqui fica parado, não. Esse aqui fica parado quando x tende a x0. E esse aqui vira f' de x0. Então, quando x tende a x0, fica f' menos f' que dá zero. Aí esse eta aqui dá zero. Né? É uma coisa que ele está observando. Ele vai usar isso aqui para, na página seguinte, mostrar que se a função for derivável num ponto x0, obrigatoriamente ela é contínua. Tá certo? Bom, e é claro, tenha a todo momento aqui na sua mente que você está num ponto interior. Tá legal? Você está num ponto interior. Então, para evitar maiores problemas. Se o ponto for isolado, como é que vai calcular o limite e tal? Não. Nós estamos, lembra que tudo começou lá com ele dizendo seja f uma função definida no intervalo aberto, seja x0 pertencente a i. Tá? Então, olha só. Então, vamos escrever isso aqui na lousa. Vamos escrever isso aqui na lousa. Suponha que a função f, a função f, dois pontos, de i em r, i intervalo aberto, i intervalo aberto, x0 pertencente a i, beleza, só para ficar bem claro. E aí você faz o seguinte, digamos que f seja derivável em x0. Digamos que f seja derivável em x0. Então, existe e é finito aquele limite. Né? Então, eu posso afirmar o seguinte, limite para x tendendo a x0 da razão incremental, f de x menos f de x0 sobre x menos x0, sobre x menos x0, é igual a f' de x0. Tá? Quer dizer, esse limite aqui existe e é finito. E ele dá isso aqui, que é justamente a derivada de f em x0.
derivada de f em x0, ponto. Ok? Então aí ele diz o seguinte, agora note que quando x tende a x0, eta, que é igual a f de x menos f de x0, dividido por x menos x0 menos f' de x0, tende a zero, por aquela razão que eu falei. Quando x tender a x0, esse negócio aqui vai virar o f' de x0. E vai ficar f' de x0 menos f' de x0, que vai dar zero. Né? Beleza. Aí vamos isolar o f de x aqui nessa expressão. Né? Vamos isolar f de x. Antes de escrever isso aqui, eu vou só arrematar aqui, vou dizer assim, ou seja, então isso aqui está escrito aqui em cima, né? Ou seja, isso equivale ao quê? X tendendo a x0 implica eta tendendo a zero. Ponto final. Ótimo. Vamos agora isolar o f de x aqui. Vamos isolar f de x na expressão. Então, como é que vai ficar aqui nessa expressão se a gente for isolar o f de x? Olha, o pessoal tá aí, não caiu a live não. Tem um pessoal me mandando mensagem aqui. Só não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pensei que fosse treta aqui, mas não é não. Vamos isolar f de x na expressão. Então, se a gente isolar f de x, o que dá para a gente fazer aqui? O que a gente pode fazer? Vamos multiplicar os dois lados por x menos x0, né? Vai ficar x menos x0 vezes eta igual x menos x0 vezes f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Menos f' de x0. Menos f' de x0. Aqui também tem multiplicado, né? Multiplicado por x menos x0. Ótimo. Multipliquei todos os termos por x menos x0. Então é claro que no caso desse termo aqui vai cancelar. Esse cancela com esse. E aí vai ficar... aqui vai ficar só esse f de x menos f de x0, né? Aqui fica x menos x0 vezes eta igual f de x menos f de x0, f de x menos f de x0 menos f' de x0. X menos x0. Ótimo. Então, quero isolar o f de x, então vou deixar o f de x sozinho aqui. Vai ficar f de x igual, aí passa esse menos f de x0 para lá, fica f de x0. E na hora que eu passar esse termo aqui, que vai virar mais f', dá para colocar o x menos x0 em evidência. Então vai ficar, porque os dois têm x menos x0, então vai ficar f' de x0, f' de x0 mais eta, tudo isso vezes tudo isso vezes x menos x0. Aqui, ficou assim a expressão. Agora, eu taco dos dois lados um limite para x tendendo a x0. Repara que eu parti do pressuposto aqui no começo de que
a função é derivável em x0. Certo? A partir desse pressuposto aqui. Beleza. E aí a gente chegou à conclusão que, se eu tacar o limite para x tendendo a x0, o eta vai para zero. Então vamos ter tudo isso em mente aqui. Então vou tacar aqui limite do lado esquerdo, limite para x tendendo a x0 da f de x é igual, aí tem que tacar limite aqui nesses dois termos também. É claro que esse primeiro termo aqui é uma constante que não tem x, então o limite não vai afetar ele. Limite para x tendendo a x0, f de x0, mais, aí aqui, limite para x tendendo a x0, aí vem tudo isso aqui. F' x0 mais eta x menos x0. Certo? Aí vamos analisar. Esse aqui está travado. Vai ficar limite, não dá para fazer nada aqui, limite para x tendendo a x0, f de x. Esse aqui, o limite é irrelevante, fica só f de x0. E esse daqui, ele vai fazer o eta ir para zero, certo? Vai ficar assim, vai ficar limite para x tendendo a x0, f' de x0, que é, na verdade, aqui também é constante f' de x0, então, se passar limite para x tendendo a x0 nessa constante aqui, também não afeta nada, vai ficar f' de x0 mais, esse aqui vai para zero, zero, vezes x tendendo a x0 aqui, vai dar zero. Então, resultado, ficou zero vezes uma constante, que dá zero. Conclusão. Professor, o que é o eta mesmo? O eta, ele é essa diferença entre essa razão incremental e a derivada no ponto. Você está vendo a luz aí, não? Sim, sim. Pode perguntar, fica à vontade. O que você quer falar? Você está meio puto. Não, eu estou pensando. O eta, porque para mim que o eta não ia tender a zero. Quando o x tende a x0, lá no começo eu dizia que... não, o eta era toda aquela expressão, verdade. Não, eu entendi agora. Tudo bem, qualquer coisa pode interromper e falar como você está fazendo. O eta é aquele quociente menos f' x0, né? O eta é o quociente que vai dar a derivada menos a própria derivada. Só que se você tacar o limite para x tendendo a x0, isso aqui vira a derivada. Foi uma coisa que a gente tinha considerado no começo, né? É que eu estava considerando o eta só como esse quociente aí que ia dar a derivada. Não, ele é isso menos a derivada. Aí ele vai para zero quando o x tende a x0. E é importante isso porque se ele explodisse para infinito aqui, né? Ficaria uma expressão do tipo zero vezes infinito, que você já não poderia cortar. Então, ele indo para zero, esse aqui fica constante, esse aqui dá zero, some esse termo. Por que é importantíssimo sumir esse termo? Portanto, olha o que eu vou escrever aqui na última linha. O que sobrou aqui, limite de x tendendo a x0 da f de x dá igual f de x0. Isso implica, isso aqui é a definição de uma função contínua num ponto interior, tá certo? Isso implica imediatamente que f é contínua em x0. Então, quer dizer, a gente partiu do fato de que f é derivável em x0 e chegamos no fato de que f é contínua em x0. Então, provamos, por isso que ele diz aqui no livro, ó, seguindo aqui, virando aqui a página, né? Você chega no seguinte, olha lá, ele faz a expressãozinha lá que nem eu montei, x tende a x0, faz com que isso aqui vai tender a f de x0, e que comprova o teorema, toda função derivável num ponto x0 é contínua nesse ponto. Então vamos fechar a aula escrevendo isso aqui na lousa, né? Assim demonstramos o seguinte teorema.
Assim demonstramos o seguinte teorema. Dessa forma, demonstramos o seguinte teorema. Dois pontos. Então vem aqui. Teorema. Se uma função f é derivável em f é derivável em x0, implica f é contínua em esse mesmo ponto, x0, ponto final. Tá? E com isso eu encerro a aula de hoje, um pouquinho mais curta, a primeira aula, tá? Para ficar igual a outra turma da manhã, 20h02. Vocês têm uma aula agora depois dessa, né? Deixa eu encerrar aqui a gravação, que inclusive eu me esqueci. Interromper gravação.